Olá, meu nome é Hipólita Siqueira, eu sou professora do IPU, da UFRJ, e eu estou aqui para falar sobre o meu artigo em coautoria com o professor Brandão. Esse artigo foi publicado no Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, e o título dele é Creative Strategies for Spatial Policymaking in Brazilian New Left Regionalism. Fighting Inequalities and COVID-19 in the Northeast Region. Enfim, esse é um número especial do Cambridge Journal sobre políticas públicas espaciais, né? E aí a gente discute no nosso artigo que está acontecendo uma repolitização no Nordeste brasileiro e a emergência de um novo regionalismo de esquerda, né? Isso ocorre através da criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste. Enfim, a discussão do regionalismo nordestino é já bastante conhecida e tradicional, mas aqui só para a gente se diferenciar dessa discussão que é mais tradicional, eu vou falar um pouco do nosso referencial teórico-metodológico, que é o do novo regionalismo e da discussão de reescalonamento do Estado, que é feita pela literatura anglo-saxônica, através de alguns autores como Scott, Storper, Neil Brenner e Jessop, né? Esses autores, em geral, em poucas palavras, né, eles vão dizer que a globalização promove o surgimento de um novo regionalismo, né? Tanto de acordos de integração comercial, ou seja, no nível supranacional, mas também no nível subnacional, internamente aos países, né? Por conta da possibilidade de maior conexão das regiões com o mercado internacional. Enfim, é uma literatura bastante ampla, mas aqui a gente foca mais na discussão do Jessop e do Neil Brenner, né? Sobre a emergência de sistemas complexos de governança territorial multinível, né, que acompanha esse reescalonamento do Estado. Algumas críticas que a gente faz e acompanha alguns autores que fizeram críticas a essa discussão é que ela é interessante essa discussão, né, de reescalonamento territorial do Estado, ela dá várias pistas importantes como referencial teórico-metodológico, mas ela ainda é muito influenciada pelas discussões da dinâmica econômica, especialmente do reescalonamento promovido no âmbito da União Europeia, né? Então, por exemplo, a crítica do Agnew, por exemplo, dessa de muito focada na discussão da dinâmica econômica, ele vai dizer, olha, regionalismo, sobretudo, ele tem que ver com a politização de espaços regionais particulares e não deve ser visto meramente como uma resposta automática à globalização, né? Então, a partir dessa discussão que a gente faz na primeira sessão teórico-metodológica, a gente vai dizer, olha, a gente acompanha isso, né? E a partir da discussão da dinâmica política que ocorre no Nordeste, né? E no país como um todo. E a gente vai dizer que o novo regionalismo nordestino, né, seguindo essa literatura, faz parte de um novo projeto político que é liderado pelo PT, né, pelos governos estaduais, em aliança com outros partidos de centro-esquerda, buscando criar um espaço de forças criativas para fazer forças conjuntas para se contrapor à política de guerra aberta do governo Bolsonaro, que vê os governadores estaduais dessa região como seus inimigos políticos, uma vez que ele perde, né, as eleições de 2018 lá. Então, a gente analisa essa experimentação política, né, porque a partir desse momento, em 2019, os governadores do Nordeste vão criar um consórcio interestadual, né, de desenvolvimento sustentável, e isso vai ser uma experiência interessante, né, porque é uma experiência no contexto de um Estado que não tem um welfare state plenamente constituído, de um federalismo de caráter competitivo e centralizador,
onde a descentralização ela beneficia muito mais os municípios do que os estados, né? E mais um contexto importante que a gente destaca é que as políticas públicas, né, na retomada a partir da Constituição de 88, elas foram muito mais dinamizadas pelo papel da União, né? E os reescalonamentos territoriais que ocorreram, eles foram mais de caráter localista, porque sobretudo porque os governos federais, principalmente os governos do PT, eles buscaram fortalecer o nível municipal, né, bypassando os níveis estaduais, através de várias estratégias, dentre elas, assim, o instrumento mais importante que tem a ver com o nosso tema é a institucionalização da lei de consórcios, né? Então, o Nordeste ele foi muito beneficiado pelas políticas federais dos governos do PT, e aconteceu nesse sentido, fortalecendo a interação maior com os municípios. Mas, do ponto de vista da dinâmica política, os governos do PT foram reeleitos governos do PT no nível estadual, foram eleitos e vêm sendo reeleitos, por exemplo, no caso da Bahia e do Piauí. E quando o PT perde as eleições no nível federal, é esse mesmo partido que vai liderar uma repolitização da região a partir do nível estadual, a partir da integração dos governos estaduais da macro-região Nordeste, né? Então, muito influenciados pelas entrevistas que nós fizemos, né, a gente vai interpretar essa dinâmica política como uma grande novidade, né, pois eles apresentam um projeto político contrário àquele que a gente vinha observando, que era o da guerra fiscal, né, primeiramente entre os níveis estaduais, mas depois alcança também os municípios, mas enfim, várias entrevistas que a gente fez destacaram que um grande feito dessa articulação política até agora tem a ver com esse projeto político contrário da guerra fiscal, tendo como base uma integração na escala macro-regional. Há outros consórcios macro-regionais no Brasil, mas com certeza o de maior protagonismo é o do Nordeste. Bem, eu acho que como a Hipólita disse, nós realizamos entrevistas com as principais autoridades do consórcio, que têm tido grande criatividade na formulação e implementação de políticas públicas, como, por exemplo, criado redes, né, a chamada rede Josué de Castro, a rede Paulo Freire, para discutir políticas públicas, e a criação do comitê científico, que desempenhou um papel central no combate ao Covid, e que teve resultados muito exitosos, né, sendo que os estados do Nordeste foram os estados com menores taxas de transmissão, e nesse sentido, o debate sobre o consórcios é fundamental, e nós encerramos o artigo discutindo os desafios do consórcio nas próximas eleições, no momento conjuntural que nós vivemos, e qual que é o futuro do consórcio. Então, convido a todas e todos para a leitura do artigo e o debate dessa importante questão, essa importante iniciativa que é o Consórcio do Nordeste. Muito obrigado. Só para lembrar que o link de acesso ao artigo está aí embaixo do vídeo.